Estamos de volta com o programa Educação em Movimento, que hoje discute os aspectos sociais, educacionais, pedagógicos do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Professor Vladimir, no bloco anterior, o senhor falava para a gente de um novo projeto, ou de um projeto que está sendo retomado, que propicia ao aluno no ensino médio já fazer a sua iniciação na pesquisa científica. Sim, nós falávamos do programa de iniciação científica, em que nós temos uma parceria com a FAPEMIG, e que ela se divide em dois. O NUPEAS, né, que é do Núcleo de Estudos Africanos, né, de cultura africana, e um outro ramo que nós vamos também, de forma geral, analisar os projetos de iniciação científica, ou propor projeto que as escolas podem propor, os pesquisadores vão propor de iniciação científica. Esses pesquisadores são os professores das escolas? Também, mas também os pesquisadores das universidades. Entendi. Por isso aí entra a FAPEMIG, inclusive. Então, nesse sentido, o que isso tem a ver com o Enem, né? Isso, exatamente. Nesse sentido, a questão é a seguinte, nós discutimos que uma das possibilidades que o Enem ofereceu, ou um dos debates que o Enem vai oferecer, é a questão da ligação entre as áreas do conhecimento, a interdisciplinaridade, pluridisciplinaridade, aí os nomes. Esse é outro debate, né? Exatamente, transdisciplinaridade. É outro enfim, debate. São os nomes, não é? Eu prefiro falar integração, às vezes, que fica integração entre as áreas de conhecimento, entre as disciplinas. E muitas vezes a integração no interior das áreas é inexistente. É verdade. Então, são questões que precisam ser discutidas. Então, ele possibilita isso, porque a pesquisa, o que vai possibilitar esse jovem, né, do ensino médio? Ele vai entender, então quer dizer que a matemática sozinha, ela não resolve tudo, ela é decorrência de uma problematização. A história não é dona da verdade. Ao contrário até do que certos grupos políticos querem fazer aí. É verdade, mas olha só, essa iniciação da pesquisa, que em princípio eu acho simplesmente genial, não é? Porque nós temos alunos do ensino médio que têm essa não vocação, mas que gostariam de aprofundar nos conhecimentos, gostaria de alçar aí uma carreira de pesquisador. Isto confere um diferencial a estes alunos quando eles vão prestar o Enem? Confere porque ele desenvolve, como eu vinha dizendo, essa atenção, dessa ligação e dessa necessidade de trabalhar com as áreas do conhecimento. E olha para você ver, esse ano, com todas essas dificuldades econômicas que o Estado e que o país vive, nós conseguimos enviar ao exterior diferentes grupos de alunos pesquisadores. Ainda no ensino médio? Ainda no ensino médio. Há um caso até de ensino fundamental de um grupo de robótica de uma cidade chamada Cachoeira de Minas, lá no sul do estado, em que participaram em Washington, também voltaram com bons resultados. Então, foi gente para Malásia, para Londres, enfim, com pesquisas que envolvem as diferentes áreas do conhecimento. Pois é, mas como é que o Enem poderia trabalhar isso, nessa integração de áreas, sem se constituir nessa coisa que é meio massacrante, as 180 questões? Quer dizer, é possível, Lenise, pensar aí num outro tipo de exame, que não seja esse? Claro que esse tem todos os seus méritos, a gente ainda vai falar disso, não é? Mas é possível a gente imaginar um outro Enem? Com certeza, eu penso que sim, é possível imaginar, porque nós somos criativos, né? E a gente consegue desenvolver aí muitas formas de avaliação. É fato também que esse tipo de prova que é de itens, que tem toda uma característica, focada nas competências dos estudantes, por áreas, As como competências, você falou, as habilidades, por áreas e com pesos também diferenciados, a gente vai ter, logicamente, um mapeamento aí, disso. Eu penso que um dos objetivos da prova ter tantas questões
é o fato dele detalhar assim, o máximo que pode as áreas e também flexibilizar, por exemplo, às vezes, porque o Brasil ele é muito grande, então às vezes um determinado tipo de conhecimento não foi visto, então ele acaba compensando com outro. Então, eu penso que é uma tentativa de trazer o maior número de oportunidades para o estudante na hora de comprovar, né, o seu conhecimento. Mas, ao mesmo tempo, não deixa de ser uma prova extenuante, uma prova que exige uma concentração, uma condição, um preparo físico, inclusive, para ficar muitas horas ali em cima de um instrumento. Eu acredito que é possível a gente fazer provas diferenciadas, né? Pois é, você falou, né? O Brasil é um país de extensão continental, não é? Esta política pública, ela poderia ser uma política pública, evidentemente, porém, vamos dizer, regionalizada. O Enem poderia ser um exame, né, menos, eu diria, menos nacional e mais regionalizado? Olha, do ponto de vista de classificação ou de porta de entrada, né, para o ensino superior, penso que o ideal é que ele seja realmente nacional. Que ele seja único, não é? Único, porque ele possibilita a distribuição no território brasileiro e ele até, em certos aspectos, vamos imaginar o caso de Minas Gerais. Nós temos, do ponto de vista das universidades particulares, privadas, nós temos a PUC, mas temos também um número grande de universidades federais, que é o estado que mais possui universidades federais do Brasil, e espalhadas pelo estado, no Triângulo, na norte de Minas, Vale do Jequitinhonha e Vale do Mucuri, não é? Zona da Mata. Então, dentro do próprio estado, esse modelo nacional, ele possibilita, inclusive, uma circulação ali. Então, ele tem esse efeito nesse sentido, né? Então, eu vejo nesse aspecto a necessidade de existir, sim, uma prova nacional que possibilite isso, porque é uma novidade que o vestibular, mesmo aqueles vestibulares unificados, né, eles eram regionalizados, eles diminuíam essa possibilidade, restringiam, né, essa possibilidade de acesso. Então, ele tem essa vantagem nesse sentido, né, penso assim. Pois é. Mas este fato do exame ser nacional, não é? Ele realmente dá conta, Lenise, você insiste nisso, né? O exame é para avaliar competências e habilidades. Ele faz isso? Creio que sim. Ele avalia até por conta principalmente para aqueles meninos que chegam mais preparados, né? Eu acredito que avalia, sim, e traz, de certa forma, um indicador importante para a gente perceber, por exemplo, quais as necessidades que são mais desejáveis, né, no desenvolvimento. Então, acredito que faz esse mapeamento, acredito que é possível, inclusive, fazer uma avaliação por competências, até porque a formulação do item, ele é muito bem feita, né? Então, ele, de fato, quando você está formulando uma questão, você tem ali especificidades que são importantes para você checar com o desenvolvimento do estudante. Agora, o fato de ser múltipla escolha também acaba ali também propiciando, você não sabe, você joga em qualquer uma, né? Mas eu acredito que no grande, no conjunto, eu penso que é possível avaliar essas competências, inclusive dar um feedback para a escola, né? Daquelas competências que são melhores avaliadas e daquelas que demandam mais investimento. Ok, olha só. Né? O nosso bloco está se encerrando, a gente volta e vamos conversar um pouco mais sobre a dimensão de inclusão dessa política pública que é o Enem. Você que está aí nos assistindo, não saia, voltamos já já.